quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Diz assim: também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Eu vou ler, queridos, em Mateus 19, mais um pouquinho à frente, versículo 3 a 9, amplia um pouco esse assunto, tá? É o mesmo tema, mas um pouco ampliado. Detalhe, né? Eu não vou aí entrar em detalhes em relação a divórcio, novo casamento. Não tenho todas as respostas sobre o assunto. Essa matéria dá pano para manga. É um assunto delicado e cada caso deve ser tratado individualmente. Existem muitas situações, né, complexas, que às vezes culminam num divórcio. Complexas. Muitas pessoas, por exemplo, se convertem a Jesus, já vêm de 3, 4 casamentos. E o que fazer com uma situação dessa? E às vezes relacionamentos traumáticos, né? Porém, eu creio que é possível reconstruir a vida conjugal mesmo depois de tantos atropelos pela vida. Creio que Deus não leva em conta, né, o tempo da ignorância do ser humano e que Ele é poderoso para refazer o que foi destruído. Então, Mateus 19:3 diz: alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. E eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar da sua mulher ou sua esposa, o que só pode fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Irmãos, podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, eu trato desse assunto, né, com muita tranquilidade. Não sou divorciado, mas casado com a mesma mulher, vai fazer 30 anos agora em agosto, para a glória de Deus. Teve seus atropelos, teve seus problemas, todo casamento tem as suas dificuldades. Casamento não é mar de rosas, né? Só em dorama que é tudo tranquilo, mas mesmo assim tem uns atropelos também. Mas tem as suas dificuldades. Por que eu digo isso? Porque muitos pastores, né, já estão aí no seu 3º, 2º e até 4º casamento, sem nenhuma fundamentação bíblica. Divorciam por quê? Porque a esposa ou o marido engordou, ficou barriguda, careca, envelheceu, ficou doente. Tem gente que separa porque ficou doente e larga literalmente. Não vou aguentar. Eu conheci um pastor há uns 20 anos atrás que na época já estava no 3º casamento. O argumento dele era: eu mereço ser feliz. Ou seja, tentou com a primeira, não foi feliz, tentou com a segunda, não foi feliz, foi para a 3ª, e eu já perdi o contato dele há anos, e bobear já deve estar no 7º, tentando ser feliz. O cantor gospel Jairo Bonfim se casou há pouco tempo pela 3ª vez. Isso é uma constante no meio cristão. O pastor Kleber Lucas também já está no 3º casamento. Esse dia eu vi um podcast com o Álvaro Tito, da antiga, né? Ele com a menina nova, eu falei: você é a filha dele? Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, fui pesquisar, era a atual esposa, já estava na 3ª. Eu não conheço, querido, todos os detalhes desses divórcios, né? Eu só estou relatando os fatos. Por quê, qual motivo, o que aconteceu.
Acho que se a pessoa já está no terceiro, eu acho que não foi o problema maior, não era a pessoa, né, que ele largou. Acho que o problema está com ele. Vamos dizer, igual o Fábio Júnior, que está no 7º, né, casamento. Irmão, agora o último está durando acho que 7 anos já, ou 6 anos. Eu cheguei a frequentar uma igreja cujo pastor havia escrito um livro com o título O Divórcio Começa no Namoro. Ele traiu a esposa e ela pediu o divórcio, ou seja, seu divórcio começou no namoro. E olha que ele escreveu um livro sobre o título. Irmão, sabe qual é a grande verdade? Os vestidos de noiva estão cada vez mais brancos e os véus, né, cada vez mais longos, mas a fidelidade aos votos de casamento está cada vez mais curto, mais fraco. Organizar uma cerimônia de casamento hoje em dia é boa, é fácil relativamente, só divide aí 50 vezes, literalmente fica a vida toda pagando o casamento, mas manter o casamento está cada vez mais difícil. Enfim, os casos de divórcio se multiplicam a cada dia, não somente fora da igreja. Antigamente divórcio era coisa de ímpio, irmão. Agora está uma enxurrada dentro do nosso arraial. As pessoas se separam para casar e se casam para se separar. O tempo médio que as pessoas permanecem casadas atualmente, médio, é 13 anos. Nossos avós, né, iam aí 50, 60 anos de casados. Tudo mar de rosa? Não. Dificuldade. Mas zelavam pelo voto feito diante do altar. Em 2022, no auge da pandemia, o número de divórcios explodiu no Brasil, com mais de 420 mil casos. Ou seja, as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, tiveram que aturar um ao outro. Aí houve choque. Houve, né, situações terríveis. John Stott diz que a taxa britânica de divórcio, que aumentou cerca de 600% nos últimos 25 anos, é atualmente uma das mais altas do mundo ocidental. No Reino Unido, diz ele, 1 em cada 3 casamentos terminam em divórcio. Imagina, 1 em cada 3. E nos Estados Unidos a situação ainda é pior, com mais da metade dos casamentos terminando nas barras de um tribunal. No Brasil, a realidade não é nada diferente, queridos. E várias são as causas que contribuem para o aumento de divórcio no Brasil e no mundo. Várias são as causas. Aí você que, jovens aí, não é casado? Não, mas eu creio que você vai casar. Então serve de alerta. Causas para um divórcio: infidelidade conjugal, falta de diálogo. Muitos anos atrás, o pastor Jaime Kemp escreveu um livro muito interessante. Conversando, a gente se entende. Nada como um bom diálogo, um bom papo. Excesso de trabalho de ambos também é causa de divórcio. Desemprego, falta de dinheiro, ignorância, cavalice. Lembro de Biana. Biana falou: olha, eu passo tudo com você. Posso passar aperto financeiro, dificuldades com saúde, mas não seja estúpido, não seja grosso. E eu fui moldando, né? 100%? Não. Mas um bom diálogo ajuda. Ontem, conversando com minha mãe em casa, ela falando das histórias dela com meu pai. Está gravado, mas não é nada muito pessoal. Então ele de vez em quando dava uns coices que, olha, ela chegava a chorar. Sendo que uma vez estava passeando em Niterói, aí ela olhou de longe, 2 rapazes sentados. Ela: não, amor, os caras estão estranhos sentados. Aí ele olhou assim: sua burra, não é homem não, aquilo é 2 estátuas. Aí ali mesmo acabou o dia. Ela saiu chorando. Olha só, que situação. E isso vai minando o relacionamento, vai acabando, vai esfriando. Mas mesmo assim ela foi até o fim. Teve um momento de separação, momentos traumáticos que eu vivenciei muito dessa situação, mas eles terminaram, né, depois se reconciliaram, voltaram e meu pai morreu, mas casado com ela. Outras situações que levam a divórcio: excesso de gastos. Compra, e às vezes, né, dá blade, como diz. Facilidades legais para o divórcio também. Nunca foi tão fácil divorciar. Apologia ao divórcio nos meios de comunicação. Então, se não der certo, a gente já entra no casamento, já tipo assinando o atestado de óbito do casamento. Se não der certo, eu separo. Frieza espiritual. Por fim, dureza de coração. O divórcio geralmente acontece porque os corações são insensíveis e endurecidos. Foi essa a resposta que Jesus deu
aos fariseus aí no versículo 8 de Mateus 19. Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Então Jesus está dizendo aqui que o casamento foi instituído por Deus, não é isso? E não o divórcio. O casamento foi ordenado por Deus, mas o divórcio foi apenas permitido. O casamento agrada a Deus, o divórcio não agrada a Deus. Ao contrário, né? Malaquias vai dizer que Deus odeia o divórcio. E mais, o casamento é uma instituição divina, o divórcio uma instituição humana. O divórcio só floresce no deserto árido da insensibilidade, da falta de perdão. Falta de perdão, pois o divórcio é a negação dos votos de amor, negação do voto de compromisso e fidelidade feito diante de Deus e na presença de um pastor, ou até um padre, ou assim por diante. Enfim, queridos, o divórcio é a apostasia do amor, do perdão e da reconciliação. Agora, onde há perdão, aí há reconciliação e ali há um casamento estável. Onde a porta se fecha para o perdão, abre-se uma avenida para a amargura, para o ódio, para a frieza. E o destino final, geralmente, dessa viagem é o quê? Divórcio. E vai, as pequenas raposinhas é que derrubam as grandes árvores, né? Ou põem fogo na vinha, e assim por diante. Detalhe ainda, queridos, a permissão para o divórcio presente na lei mosaica, Deus permitiu, era para proteger a esposa de um marido mau, e não uma autorização para ele se divorciar dela por qualquer motivo. Deus estava zelando pela mulher, que naquele contexto a situação era difícil para a mulher. Isso porque, se o divórcio não fosse permitido em alguns casos, as mulheres poderiam ser expostas a grande dificuldade e sofrimento pela crueldade de seus maridos. Portanto, Deus permitiu o divórcio para resguardar a saúde física, emocional e espiritual da mulher, em detrimento a maridos covardes, espancadores, naquele contexto. Porque tem situações que às vezes são irremediáveis. Tive um pastor, né, foi um professor de seminário, mas ele disse, uma senhora chegou perto dele e perguntou: pastor, eu apanho há 20 anos do meu marido, o que eu faço? Aí ele falou assim: te dou duas opções, ou você denuncia, ou apanha mais 20. Vai fazer o quê, queridos? Ou denuncia, ou apanha mais 20. Por quê? Eu vou fazer apologia ao casamento até as últimas consequências, quando o marido, ele é um agressor, é um covarde? Ontem mesmo eu vi uma cena, né? Eu não sei qual foi o contexto. Dentro do carro, ia atravessar a rua, a mulher dando soco na cara do marido, dentro do carro, e quase bateu com o carro. Daqui a pouco abre a porta e ela já ia se jogar. Eu não sei o contexto, mas você vê a agressão, olha que situação que chega. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Agora, por que as pessoas se divorciam? Já demos alguns motivos, mas um deles Jesus citou: por qualquer motivo. Inclusive, né, essa foi a resposta no versículo em Mateus 19. Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua esposa por qualquer motivo? Foi a pergunta dos fariseus. Jesus deu a resposta, 4-6 de Mateus 19. Vocês não leram as Escrituras? Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Naquele contexto, as pessoas se separam por qualquer motivo. A mulher deixou o feijão queimar, divorcia. Foi passar roupa, queimou a camisa, divorcia. Hoje em dia, queridos, os motivos são os mais banais, imagináveis e inimagináveis. Ou seja, então, antes de tratar sobre divórcio, Jesus enfatizou aqui, em Mateus 19, 4-6, a importância do casamento. Jesus não focou no divórcio, mas no casamento. Isso é instrutivo. Antes de falar de separação, Jesus falou de união. E nessa ênfase ele disse que o casamento é a união de um homem com uma mulher. Não é isso? Homem com mulher. O Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Ou seja, o casamento
é uma relação monogâmica. Simples assim. Deus não criou duas mulheres para um homem, nem dois homens para uma mulher. Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva, e não Ivone e Eva. Muito em moda hoje em dia, né, queridos? Nas escolas, né? Duas meninas se abraçando, se beijando, adolescentes. Lembro de Manu, isso há uns 4, 5 anos na escola dela no Nato. Era comum ver práticas homossexuais de adolescentes, jovens. Na minha época era muito difícil de ver. Muito difícil. Hoje em dia está uma enxurrada. Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Portanto, repito, não é homem com homem, nem mulher com mulher. Casamentos homossexuais ou outras variantes são frontalmente contrários à vontade de Deus. Não importa quanto os psicólogos, os ativistas sociais, ou os juristas, ou os legisladores digam em contrário, queridos. É contra a vontade de Deus, contra princípios bíblicos. E mais, o casamento não é a união de um homem com 2 ou mais mulheres, e muito menos de uma mulher com 2 ou 3 homens, também tem moda. Sendo assim, tanto a poligamia, um homem com várias mulheres, quanto a poliandria, uma mulher com vários homens, estão fora do padrão de Deus para o casamento. O propósito absoluto de Deus para a raça humana em relação ao casamento sempre foi e sempre será a monogamia, homem com mulher. E mais do que uma relação monogâmica, o casamento é também uma relação monossomática. Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Adam Clarke, um estudioso brilhante, homem de Deus do passado, diz que Adão e Eva poderiam ser considerados não apenas um só corpo, mas também como 2 almas em um só corpo. Ou seja, uma completa união de interesses e uma indissolúvel parceria de vida e sonhos, conforto e apoio, desejos e inclinações, alegrias e sofrimentos, e assim por diante. Eles eram 2 anjos do casamento, mas se tornam um após o casamento. Apesar de continuarem sendo 2 pessoas distintas, diz esse estimado escritor, eles passaram a ser uma só carne, segundo a Bíblia. Por isso, a esposa deve ser amada pelo marido como ele ama seu próprio corpo, e, segundo a Bíblia, o marido deve amar a esposa como ama a si mesmo, ou seja, como ama a sua própria carne. Lá em Gênesis 2:24, mais uma vez, tornar-se uma só carne significa tornar-se uma só pessoa. Efésios 5:25-28. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Desafiador para nós, hein? Ele entregou a vida por ela. Jesus entregou a vida pela igreja, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Portanto, amados, casamento é compromisso do homem amar e respeitar a esposa. É o compromisso da mulher honrar, respeitar e se submeter ao seu marido em amor. Amém? Amém. Tem ninguém dormindo, não? Portanto, em vez de roer a corda quando as coisas ficam difíceis, já viu roer a corda? A corda está quase e a pessoa vai roendo mais ainda. Em vez disso, os cônjuges devem resolver os seus problemas à luz das Escrituras. Nada como um bom papo. Sair para tomar açaí, conversar. Devem persistir, esforçando-se para melhorar o relacionamento, em vez de desistir e arruinar de vez o casamento até chegar a um divórcio. Infelizmente, tem situações
que às vezes chega num ponto que em determinados casos não tem volta. Que Deus tenha misericórdia de nós, querido. Fizemos votos. Nós prometemos diante de Deus e dos homens viver juntos e amar um ao outro na alegria, né? Ou na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Foram votos feitos, você fez, quem casou diante de um pastor, foram votos. Quem fez esse voto aí? Os casados? Eu fiz. Léo e todos. E os solteiros, se Deus quiser, vão casar. Amém. Eu fiz esse voto, como repito, há quase 30 anos, na igreja de Nova Vida do Alcântara. Quem fez meu casamento foi o saudoso pastor Haroldo Gomes, uma referência de pastor no Brasil. E eu faria o mesmo voto hoje com a mesma mulher. Casaria 1000 vezes, queridos. 1000 vezes. Perfeição? Não. Mas há companheirismo. Existe perdão, conversa. Um outro detalhe, o relacionamento dos filhos com os pais é temporário e deve ser rompido na hora certa, mas o relacionamento do marido com a esposa é permanente e jamais deve ser quebrado. Parece até encontro de casar, né? Isso porque, queridos, o amor é o compromisso determinado de procurar o bem do outro, de tratar o outro com carinho, proteger, cuidar, edificar e ser paciente. Esse compromisso posto em prática por causa da profunda obediência a Deus traz consigo o quê? Os aspectos emocionais e sentimentais do amor. Detalhe ainda, não existem famílias fortes sem casamento bem estruturado. Não existem igrejas saudáveis sem famílias fortes. Não existe sociedade bem estruturada onde as famílias que a compõem estão se desintegrando de maneira assustadora. Eu louvo a Deus por esses 4 anos, né? Todos os irmãos casados aqui, ninguém desistiu do casamento. Teve dificuldades? Teve. Aconselhamento? Teve. Pedido de ajuda? Teve. E houve restauração. E quer dizer que está 100%? Não, 100% só na glória. E aí já não será mais casamento. Nós temos que ter, de vez em quando, alguns problemas para orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus, e ficar muito tranquilo as coisas. A tendência do ser humano é deixar a vida levar. Então, às vezes, Deus permite algumas situações complexas na nossa vida para a gente estar com a boca no pó. E mais, queridos, o casamento exige abnegação e devoção. Exige constante renúncia e contínuo investimento. Só pessoas altruístas, que oferecem mais do que cobram, que fazem mais depósitos do que retiradas, podem ser bem-sucedidas no casamento. Uma conta que só sai e você não deposita, você vai falir. No casamento é isso. No casamento é isso. Que Deus nos guarde. Portanto, o segredo de um casamento feliz não é apenas encontrar a pessoa certa, mas ser a pessoa certa. Não é eu ser feliz, mas fazer o outro feliz. Consequentemente, eu vou ser feliz. É simples. Tem gente que luta pela felicidade, mas não sabe ela que fazendo o outro feliz é que ela vai ter retorno e ser feliz também. Para a glória de Deus. Por fim, o casamento pode ser um pedacinho do céu, mas sabemos que ele pode ser também um cantinho do inferno, queridos. Tem casamentos que, olha, situações complexas. O casamento pode ser um largo horizonte de liberdade ou uma sufocante prisão. Tem casais que sufocam o outro. Sufoca. Casamento pode ser um abrigo seguro ou uma arena de brigas, contendas e intermináveis discussões, ofensas, agressões em palavras. Porque, como eu disse esses dias para um amigo, quem fala, esquece. Quem ouve, não esquece. Palavras duras, grosseiras, estúpidas, ficam ali germinando no coração. Principalmente mulher guarda muito, né? O homem, geralmente, ele é mais... esquece mais rápido, mas mulher guarda aquilo ali. Guarda. Uma pessoa chegou para mim, eu acho que minha esposa não acordou muito bem hoje, não.
Alguma besteira você fez ontem. Será? Eu falei, alguma palavra maldita. Eu acho que eu falei, então pede perdão. Mesmo que ela se reconcilie e finge que está tudo bem, peça perdão. Porque algum motivo tem. Então, situações como essas muitas vezes levam ao divórcio. Agora, quando é permitido o divórcio à luz das Escrituras, não vou me alongar, já estou quase terminando. Jesus disse que somente por infidelidade conjugal, porque hoje é dia das mães, quem tem as suas mães vão estar com ela, né? E quem é filho, quem é mãe, também vai estar participando, em nome de Jesus. Quais são aí as condições ou o que é permitido em relação ao divórcio? Cheguei a me perder aqui, falei de mãe, de tudo. Jesus disse que é só por relações sexuais ilícitas. Essa seria uma das cláusulas para o divórcio. O que seriam relações sexuais ilícitas, queridos? A lista é grande. Sexo fora do casamento, bestialidades. Há pessoas doidas que fazem sexo com animal. Homossexualidade, perversão sexual, tudo que é contrário à natureza, adultério, prostituição, incesto, poligamia, abuso sexual de crianças, dentre outras coisas, são cláusulas para o divórcio. Aqui seria uma quebra de alianças. Porém, mesmo nesses casos extremos, né, de infidelidade, ainda existe a opção do perdão. Existe. Pois onde há perdão, não há necessidade de divórcio. O divórcio é a afirmação de que a ferida não tem cura. O divórcio é a desistência definitiva de um relacionamento machucado. O perdão, entretanto, cura a ferida. O perdão restaura o relacionamento. O perdão renova o casamento. Até em casos extremos. Pastor, para mim não dá. Numa situação dessa extrema, eu prefiro me divorciar. Só tem a liberdade. E ela pode perdoar e não continuar casada. Isso é um assunto polêmico. Tem gente que vai dizer, não, só vai ser perdoado se a outra voltar a casar. Não, queridos. Tem situações que são irremediáveis. Ela pode separar segundo a Bíblia, mas pode perdoar também. Vai esquecer? Não. Ela não vai sofrer com a dor. Repito, então, não há divórcio onde há arrependimento e perdão. Só há um pecado imperdoável. E esse pecado imperdoável não é o divórcio. Não é o divórcio. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O perdão é sempre melhor do que o divórcio. Perdão é sempre melhor. O divórcio deve ser a última opção, não a primeira. Porque geralmente no divórcio os filhos são os que mais sofrem, queridos. Olha, é claro que o casal também, mas os filhos são os que mais sofrem. E eu sei o que é isso num período de separação dos meus pais. Como eu sofri, como meus irmãos sofreram. Não é fácil perdoar, mas é possível. Conheço alguns casos em que a esposa ou o marido perdoaram uma traição, né, e continuaram casados. Por exemplo, uma traição. Continuaram casados. Ficou marca? Ficou. A pessoa vai lembrar? Vai lembrar. Mas decidiram, colocaram na balança entre a separação e perdoar, que perdoar seria uma opção melhor. Então, digo, mais uma vez, que o divórcio tem que ser a última das opções. Isso porque Malaquias 2,16 diz que o Senhor odeia o divórcio e que divorciar-se da esposa é cobri-la de crueldade. No caso, a esposa ou o esposo. Portanto, o divórcio é uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Não há divórcio sem dor. Não há divórcio sem trauma, sem feridas, sem vítimas. É impossível rasgar o que mulher e marido se tornaram. Uma só carne. Tenta colar uma folha de papel na outra e depois tenta soltar. Voltar a serem duas folhas. Complicado, filho. Não consegue. Causa sofrimento. Embora a sociedade hoje, pós-moderna, esteja fazendo apologia ao divórcio, os princípios de Deus não mudaram. Nem jamais mudarão. Sendo assim, somente a infidelidade conjugal e o completo abandono, lá de 1 Coríntios 7,15, podem legitimar o divórcio e cancelar o pacto conjugal. E mesmo assim, ainda existe a opção do perdão e da segunda chance.
Agora, a questão do abandono, mencionado pelo apóstolo Paulo, precisa ser levado em conta. Abandono. Tem gente que é abandonada pelo marido ou pela esposa. Vou apenas ler o texto e fazer algumas considerações para concluir. 1 Coríntios 7, versículo 1 a 5 e depois 10 a 16. 1 Coríntios diz assim: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Fique solteiro. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da infidelidade, da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tentem por causa da falta de domínio próprio. Agora versículo 10 a 16. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de Deus, não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Aqui está falando de dois crentes. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instruções específicas a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Aqui dá a entender que eles se casaram no mundo e um se converteu. Os dois eram ímpios, um se converteu, mas o ímpio quer continuar, então ela não vai separar. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Então, ser abandonado pelo cônjuge é também uma das cláusulas para o divórcio. Abandonou. Agora, o abandonado vai ficar solteiro? Pode se casar novamente. E há uma história real na história da igreja. John Wesley, fundador da igreja metodista, com 40 anos se casou por conta de pilha de amigos. Casa, é ruim um pastor solteiro, ele foi e casou. Durante 20 anos, de 40 anos de idade até os 60, foi um verdadeiro inferno na vida dele. A mulher era cri-cri, ciumenta, não aceitava o ministério do marido. Ele tinha suas culpas, entre aspas, porque saía, ficava meses pregando para lá e para cá, e já tinha estipulado isso para ela, que não ia diminuir a sua rotina de pregação, de conferências, mas ela não aceitou. Depois de 20 anos de casado, ela pediu o divórcio. Ela quis se separar. E ele não tinha o que fazer. Ele nunca pediu, nunca quis. Se dependesse dele, ia até a morte. Mesmo naquela situação complexa. Mas ela pediu o divórcio. E era crente. E o segundo casamento dela foi uma bênção. O marido e ela viveram felizes. E ele nunca mais casou. Então, existem situações como essas. Por fim, e depois do divórcio? O que fazer? Depois do divórcio, estou de acordo, queridos, com o pastor Josué Gonçalves quando ele diz o seguinte: Deus sempre tem um plano para os que saem do plano. Ele jamais desiste de nós. Se não fosse assim, estaríamos irremediavelmente perdidos, condenados. Deus tem um plano para aqueles que saem do plano. Pessoas divorciadas não devem ser condenadas nem aduladas, mas ajudadas com a sabedoria a alcançar a aprovação de Deus. A minha oração nessa manhã é que você seja casado e feliz. E nunca permita nenhum tipo de pensamento
acerca do divórcio. Você, homem, tenha somente olhos para sua esposa. Você, mulher, tenha olhos somente para o seu esposo. Vivam a vida a dois, na presença de Deus e para o bem da família. Se amem, brinquem, façam a vida ser mais leve, chorem juntos, saiam um pouco, da rotina. Vá na pracinha comer um salgadinho. Pastor que me ensinou muito, pastor Pedro Quezada, ele falava assim, já tive época na minha vida que eu não tinha dinheiro para fazer um lanche, mas eu comprava um pedaço de pão, ia para a praça, cortava no meio e comia com minha esposa, para sair do clima tenso do dia a dia. Então não permitam que os problemas externos estraguem seu casamento. Você que é solteiro, ore bastante para que Deus envie um cônjuge segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Eu tenho plena certeza de que não dei todas as respostas. Não entrei em todos os detalhes sobre esse assunto. Haveria muito o que falar, porém, o que não faltam são estudos acerca desse tema no YouTube, que, com boas referências, bons pregadores, você possa estar aprendendo mais sobre o assunto. Aprendendo a não divorciar, aprendendo a ser casado e feliz para a glória de Deus. Amém?